Hoje a gente vai mergulhar na história de Eike Batista. É uma daquelas sagas de ascensão e queda, sabe? Um homem que chegou a ser um dos mais ricos do planeta e que depois viu tudo desmoronar de um jeito, assim, espetacular. E não era pouca coisa não, hein? Pensem nisso. Sétimo homem mais rico do mundo. Ele era tipo o símbolo de um Brasil que ia dar certo, sabe? O futuro parecia pertencer a ele. Só que a velocidade da queda foi tão impressionante quanto a da subida. O império dele, que parecia sólido, simplesmente virou pó. Fica aquela pergunta no ar, né? Como é que um negócio de 50 bilhões de dólares desaparece assim? É isso que a gente vai entender agora. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar para o começo. A ambição do Ike, essa vontade de ser o maior, era uma coisa, assim, lendária. E ela não nasceu do nada. Começou bem cedo, de um jeito bem peculiar. Olha que curioso, com 9 anos de idade, ele tinha que nadar tipo 40 piscinas olímpicas, 3 vezes por semana. Uma tarefa bem chata, né? Para se motivar, ele começou a imaginar que cada volta na piscina valia dinheiro. E ele ficava ali nadando e calculando quanto faltava para juntar o primeiro milhão. Essa mentalidade de transformar esforço em cifras gigantescas foi o motor da vida dele. E essa mentalidade se transformou no que ficou conhecido como o Império X. A ideia era genial, na verdade. Ele criou um monte de empresas, cada uma com um X no nome, que trabalhavam juntas. Uma mineradora, a MMX, precisava da logística da LLX, que usava a energia da MPX, e a grande estrela seria a OGX, de petróleo. Tudo se encaixava, e ele estava no centro de tudo. Mas de todas essas empresas, uma era a aposta da vida dele. A joia da coroa, como dizem. A OGX, a empresa de petróleo e gás. E foi aí que ele colocou todas as fichas. Foi a jogada mais ousada. E, como a gente vai ver, a mais perigosa. Ok, mas como financiar um sonho tão grande? Simples. Bolsa de Valores. Ele fez o que a gente chama de IPO, uma oferta pública inicial. Basicamente, ele foi para o mercado e disse: olha, eu tenho um plano incrível para achar petróleo. Quem quer ser meu sócio? O detalhe? Ele estava vendendo ações de uma empresa que ainda não tinha encontrado uma gota de óleo sequer. Era pura promessa. Pois é, e o pessoal mais tradicional do mercado financeiro olhava para aquilo e coçava a cabeça. Diziam que ele era um aventureiro, que o risco era absurdo, que ele estava competindo com gigantes como a Petrobras. Mas o Ike? O Ike achava que eles simplesmente não tinham a visão dele. Para ele, era óbvio que os investidores viriam. E para calar os críticos e mostrar que o negócio era sério, ele fez uma jogada de mestre. Foi lá na Petrobras e roubou os melhores geólogos e engenheiros do mercado. Ele chegou para esses caras e prometeu o mundo. Aqui não tem burocracia. Vocês vão ter todo o dinheiro e a liberdade para perfurar o que encontrarem. Era uma oferta irrecusável. Isso, claro, deu uma credibilidade imensa para o projeto. E funcionou. E como funcionou? A confiança do Ike era tão grande, mas tão grande, que contagiou todo mundo. O mercado, os investidores, a mídia, todos compraram a história. O sonho dele virou o sonho de muita gente. E o dinheiro? Bom, o dinheiro começou a jorrar. A prova cabal disso está nesse número aqui, 6,7 bilhões de reais. Foi o que a OGX levantou no seu IPO. Foi o maior IPO da história do Brasil até então. E vamos lembrar, para uma empresa que não produzia nada, era tudo baseado na confiança, na promessa. Inacreditável. Só que no meio dessa euforia toda, uma voz se levantou para dizer que o rei estava nu. Um analista de um banco de investimentos chamado Frank Miller. Ele publicou um relatório dizendo, com todas as letras, que as metas da OGX eram loucura. Que a Petrobras, com toda a sua estrutura, levou 50 anos para atingir a marca que a OGX prometia em apenas 5. Ele basicamente disse: isso é impossível. A reação do Ike foi, assim, explosiva. Ele não gostou nem um pouco. Para ele, ser chamado de startup era um insulto. Ele viu aquilo como uma traição e ligou para o banco, furioso. O recado foi claro: ou vocês tiram esse cara daí, ou o banco de vocês está fora do negócio. E foi o que aconteceu. Ele usou o poder dele para silenciar a crítica. Bom, com a crítica silenciada e os bilhões no bolso, era hora de fazer acontecer. A busca pelo tão sonhado mar de petróleo começou a todo vapor. As perfurações foram iniciadas, mas, sabe, a geologia não liga para promessas. E a realidade, aos poucos, começou a se impor de um jeito bem cruel. A verdade era brutal e era simples. A equipe de executivos chegou para ele e teve que dar a notícia: Eike, não tem petróleo. Os poços são um fracasso.
Todo aquele otimismo, toda aquela promessa não tinha fundamento na realidade. Esse gráfico aqui, ele resume tudo. De um lado, a promessa, os bilhões de barris que ele jurava que existiam. Do outro, a realidade, uma quantidade mínima que não valia a pena nem extrair comercialmente. O abismo entre o que foi vendido e o que realmente existia era gigantesco. E aí, a casa começou a cair. Aquele time de estrelas que ele montou, a guarda pretoriana dele, começou a pular fora do barco. Primeiro foi o CEO, depois o diretor financeiro, até o geólogo estrela, o cara que fez as projeções, foi demitido. O sonho estava se desfazendo, e a equipe junto. E o mercado financeiro que um dia o amou, agora o odiava. A reação foi implacável. As ações da OGX derreteram. Perderam mais de 99% do valor. É praticamente virar pó. Bilhões e bilhões de dólares simplesmente evaporaram. Foi um dia tão feio na Bolsa Brasileira que ficou conhecido como a Segunda-feira Sangrenta. E a OGX era só a primeira peça do dominó. Lembra que o império era todo interligado? Pois é, a queda dela arrastou todo o resto junto. A MMX, a NLX, todas foram caindo em sequência. E essa queda toda acabou revelando que o buraco era muito mais embaixo. O desastre financeiro foi só o começo. A OGX teve que pedir a maior recuperação judicial da América Latina na época. E para piorar, surgiram acusações criminais bem sérias. Propina para político, uso de informação privilegiada para vender ações antes do colapso, enfim, ele passou de herói dos investidores a réu na justiça. E o mais impressionante de tudo isso, mesmo depois de perder a fortuna, as empresas, a liberdade, a autoconfiança dele parece inabalável. Ele ainda se vê como uma fênix, que vai renascer das cinzas. O que nos deixa com uma reflexão, né? Qual é a linha que separa a visão genial da pura e simples ilusão?